Boa noite a todos, que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. É um prazer muito grande retornar a essa casa de luz, de paz, de oração. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, aonde residem os nossos maiores inimigos? É que preciso conhecê-los para combatê-los, porque estou disposto a travar uma útil batalha contra eles para melhor servir no reino de Deus. Jesus e Simão, naquela aprazível manhã, eles seguiam rumo ao caminho que levava de Magdala a Cafarnaum. Jesus, depois da indagação do discípulo, permanece em profundo silêncio, como se estivesse em meditação. Mas Simão, insistente, dirige-lhe o olhar, querendo a resposta para aquela indagação. Então Jesus diz a Simão: Simão, a experiência revela tudo no momento oportuno. E Simão, irrequieto, redarguiu: Mas, Senhor, a experiência demora muitíssimo. E Jesus então obtemperou com paciência: Simão, aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, às vezes apenas 1 hora de experiência basta para profundos aprendizados. E seguiram naquela estrada. E logo depois, Simão Pedro percebeu que alguém se esgueirava atrás de velhas figueiras que ornavam a beira daquela estrada. E de pronto determinou a Jesus que cessasse o passo, pois fatalmente tratava-se de um fariseu que desejava assassiná-lo. Simão coloca-se em defesa do Cristo e vai para cima daquela pessoa que se esgueirava, tentando a viva força agredi-lo na defesa do Nazareno. Eis então que houve diamantina risada. A suspeita era infundada. Não se tratava de nenhum fariseu que desejava matar o Cristo, mas antes de mais nada, era André, o próprio irmão de Simão Pedro, que desejava juntar-se àquela pequena caravana e seguir aquele caminho. Jesus então dirige-se a Simão e lhe diz: Simão, o medo é um adversário terrível. Colocam-se novamente na caminhada e eis que a alguns passos dali eles deparam-se com um levita que vinha recitando frases do Torá e lhe dirigiu umas palavras mais ríspidas. Simão Pedro, de pronto, reage à altura da provocação e coloca-se num acirrado debate com aquele levita, defendendo o cristianismo sobre todas as coisas. E, na sua ira incontida, ameaçava quase que agredir o coitado do levita, que se despediu rapidamente em desabalada carreira, com medo de ser agredido. Jesus então dirige-se a Simão e lhe diz: Simão, qual é o principal dos mandamentos àquele ser que deseja se candidatar ao reino de Deus? E Simão prontamente responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus, benevolente, ainda diz: Simão, terás observado esse mandamento nesse episódio? Não olvidemos que nós devemos levar o verbo doce do Evangelho justamente a essas criaturas que ignoram a verdade de Deus. E aí obtemperou: Simão, a cólera é um perseguidor cruel.
continuaram na caminhada e a poucos passos desse episódio, eis que se depararam com Teofrasto, um certo vendedor de perfumes judeu, que trazia notícias de Jerusalém. Teofrasto falava de um certo Zecônias, um leproso que havia sido curado por Jesus e que tinha fugido para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele propagava algumas inverdades sobre a conduta do mestre. Simão, de pronto, diz que Zecônias, na verdade, era um ingrato, porque Jesus o havia curado da sua doença, que até então não tinha cura. E azedou com vários comentários sobre a conduta de Zedias, lhe amaldiçoando o próprio nome. Jesus aproxima-se novamente de Simão, lhe afagando o ombro e lhe diz: Simão, quantas vezes precisamos perdoar os nossos irmãos? E Simão novamente responde: 70 vezes, 7 vezes. Então, Simão, preste atenção na vossa conduta. Seguem ali e Jesus lhe diz: Simão, advirto que a dureza é um carrasco da alma. Alguns passos dali atravessam uma pequena ponte e se deparam com Rufo Gracchus, um romano semiparalítico que do alto da sua liteira, carregado por fortes escravos, lhe dirigia o olhar desdenhoso. Simão aceita a provocação e num instante diz: gostaria de curar esse romano para fazê-lo dobrá-lo à lei de Deus. Jesus se aproxima e diz: Simão, por que usaríamos da violência, se Deus, que é o nosso Pai, nunca impôs nada aos filhos seus, mas sempre os esclareceu no momento oportuno? Simão, creia que a vaidade é um verdugo sutil. Caminharam mais alguns minutos e pararam numa hospedaria para um repasto ligeiro. Ali sentaram-se e se achegou um tal de Zadias, que era um fugitivo de Cesareia e que fazia vários comentários sobre os comandos políticos da época. Simão Pedro logo se filia a Zadias e tecem juntos comentários desditosos sobre os mandantes daquela época. Escritores, políticos, militares sofriam amargurosamente o verbo podalístico daqueles dois. Sobraram até comentários desditosos para Tibério, imperador da época, e Simão se punha em palestra, refreando e dizendo mal das condutas daquelas pessoas. Todos do além-mar eram criticados sem nenhuma piedade. Jesus aproxima-se de Simão e lhe diz: Simão, por acaso já estiveste em Roma? E o discípulo prontamente respondeu: nunca. Nossa, da forma que falastes do imperador, me parecesse que fosse alguém que com ele tivesse privado intimamente. Simão, a maledicência é um algoz terrível. Jesus então fita o astro-dia como se tivesse a consultar as horas. Percebe então que 1 hora apenas havia se passado. Dirige-se para Simão, o discípulo, e lhe diz: Simão, há exatamente 1 hora me perguntastes aonde residiam os nossos maiores inimigos. E de lá para cá, 5 deles apareceram: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Portanto, Simão,
lhe assevero que os nossos maiores inimigos residem dentro de nós. Portanto, é dentro de nós que deve ser travada a guerra maior. Meus irmãos, quando nós nos reportamos a essa pequena história narrada pelo lápis mediúnico de Chico Xavier, através do irmão Humberto de Campos, nós o fazemos com o propósito de, no estudo dessa noite, começarmos a perquirir e a estudar sobre a verdadeira origem do mal. De onde vem o mal? Da onde promana o mal? O mal está em nós? O mal vem de Deus? Será que existem algumas criaturas que existem apenas para fazer o mal? De onde vem o mal? Nós, espíritas, acreditamos acima de tudo e antes de mais nada na existência de Deus. Nós podemos acreditar na pluralidade de mundos habitados, na pluralidade de existências, na comunicabilidade dos espíritos. Nós podemos acreditar em todas as máximas do espiritismo. Mas se nós não acreditarmos em Deus, nós podemos ser qualquer coisa, mas espíritas jamais o seremos. Tanto isso é verdade que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é essa: o que é Deus? E os espíritos são contundentes e claros quando respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Portanto, Deus é aquele que governa e que antecede a todos. E para nós espíritas, nós não precisamos crer em Deus por um simples artigo de fé. Ah, eu vou ao centro espírita, lá tem que se crer em Deus, por isso eu creio também. Não, o espiritismo, como todos propagam, é a fé raciocinada. Aqui na casa espírita, ninguém impõe verdade alguma a ninguém. Nós precisamos crer, mas antes de tudo saber por que cremos. E aí, se a gente for lá nesse manancial de bênçãos que é o Livro dos Espíritos, nós temos um comentário de Allan Kardec que nos reporta aos atributos da divindade. Por que eu creio em Deus? Então está lá, Deus é único. É único por quê? Porque só existe um. Se existisse mais de um Deus, haveria duas potências no universo. Deus é eterno, porque não teve começo e não tem fim. Deus é imaterial, porque se ele fosse material, ele seria igual a nós, e suscetível às intercorrências da matéria. Deus é imutável, porque as suas leis igualmente o são, para que possa haver equilíbrio no universo. A lei natural, a lei de Deus, não se revoga por decreto nenhum que alguém queira baixar. Deus, acima de tudo, é todo-poderoso, decorrência de ser único. Todo poder emana e promana de Deus. E, finalmente, Deus é soberanamente justo e bom. Se Deus é soberanamente justo e bom, obviamente que nós não podemos conceber que o mal possa vir de uma criatura que seja soberanamente justa e boa. Portanto, nós já descartamos de plano que o mal possa vir de Deus. Outras pessoas e outras doutrinas propagam a mancheias que o mal vem de certas e determinadas criaturas que foram criadas só com o escopo de fazer o mal. Seriam os demônios, os satanases? Mas será que nós, espíritas, acreditamos na existência do demônio, do satanás ou do capeta? Porque, vejamos, se existissem demônios, satanases
ou capetas, de duas uma, ou eles teriam sido criados por Deus, ou seriam iguais a Deus. Criado por Deus, nós já sabemos que não, porque se Deus é soberanamente justo e bom, não teria criado seres fadados à prática do mal. Se eles fossem iguais a Deus, Deus não seria único nem todo-poderoso, porque eles haveriam duas potências rivais no universo, coisa que nós não concebemos. Então, nós espíritas já podemos afirmar de antemão que o mal, em hipótese alguma, decorre da existência dessas criaturas que tivessem sido criadas com esse propósito, eternamente propagar o mal. Ora, se o mal não vem de Deus, se o mal não vem de criaturas que têm por escopo só praticar o mal, então só resta uma alternativa. Como diz Jesus a Simão Pedro, o mal vem de dentro de nós mesmos. O mal reside dentro de nós. E aí a gente pensa, mas por que o mal está em nós? Olha, nós sempre estudamos, e isso também está nas obras básicas, que os espíritos são criados simples e ignorantes. Se os espíritos são criados simples e ignorantes, vejamos, eles não são criados nem bons e nem maus. O espírito não é criado nem bom e nem mau, simples e ignorante apenas. Ora, só que Deus dotou os espíritos de livre arbítrio, porque Ele lhe deu a inteligência. Nós, seres inteligentes, somos dotados do livre arbítrio. E a nossa liberdade, ela é tão maior quanto mais desenvolvida for a nossa inteligência. Ora, se nós somos seres inteligentes, dotados de livre-arbítrio, Deus ainda gravou as suas leis na nossa consciência. E aí deixou a cada um a escolha do caminho a seguir. Criados simples e ignorantes, nós espíritos somos todos perfectíveis. O que quer dizer isso? Que todos nós tendemos à evolução. E quer queiramos ou não, fatalmente, das criaturas simples e ignorantes que fomos, nós chegaremos à condição de espíritos puros, de espíritos evoluídos, aqueles que ocupam o ápice da cadeia evolutiva que nos diz Allan Kardec. Nós chegaremos ao ápice. E o espírito puro é aquele que sabe tudo de todas as coisas. E é através do livre-arbítrio que nós vamos trilhando esse caminho, que pode ser mais ou menos rápido, conforme o esforço que nós fizermos para chegarmos à condição de espíritos puros. Ninguém pode deter a marcha do progresso. E a marcha do progresso é uma lei, a lei do progresso é uma lei de Deus. E nós, como lei imutável, estamos inelutavelmente fadados a ela. E chegaremos à evolução. Então, dotados do livre-arbítrio, compete a cada um de nós fazermos uso da nossa inteligência para o bem e chegarmos o mais rápido possível a essa condição de espíritos evoluídos, de espíritos puros. Mas, mesmo dotados do livre-arbítrio, uns seguem o caminho do bem e outros seguem o caminho do mal. Mas somos nós mesmos, os espíritos, quando encarnados, que resolvemos escolher qual caminho a seguir, em virtude do nosso livre-arbítrio. Aqueles que trilham o caminho do bem chegam mais rapidamente à evolução. Aqueles que, todavia, querem começar no caminho do mal, vão demorar mais. As suas eternidades serão mais longas. Mas eles também, fatalmente, como filhos de Deus, chegarão à condição de espíritos puros. Portanto, os espíritos nos afirmam que tanto o mal físico quanto o mal moral, eles vêm de nós mesmos. A questão é tão interessante
que no próprio livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: o que é o bem? O que é o mal? E os Espíritos nos dão uma resposta profunda, mas que às vezes a gente não tem condição de entender a extensão dela. Eles dizem o seguinte, que bem é tudo aquilo que se aproxima da lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Então, bem é aquilo que está próximo da lei de Deus. O mal é aquilo que está distante da lei de Deus. Mas a verdade é que, às vezes, a vida nos reserva situações tão complexas, mas tão complexas, que nós não conseguimos avaliar o valor das nossas ações desta forma tão simples quanto nos ensinam os Espíritos. Às vezes, nós cogitamos de dar um passo importante na nossa vida e nós fazemos a avaliação. Será que eu estarei agindo da forma correta se praticar tal ato? Será que eu estarei agindo da forma incorreta, fazendo bem ou mal se praticar outro tal ato? E às vezes essas indagações nos perseguem. O que fazer? Como agir? Às vezes nós temos dificuldades no trabalho, com o nosso chefe, os casais, né? O esposo com a esposa, situações complexas com os nossos filhos. E às vezes a gente não sabe verdadeiramente como agir, qual é a atitude correta a ser tomada. E os Espíritos nos dizem o seguinte, que mesmo diante dessas circunstâncias tão difíceis que a vida nos reserva, nós podemos fazer um exercício muito simples e obter a resposta correta. Fazei aos outros aquilo que quereríeis que fosse feito a vós mesmos. Porque se a nossa atitude não for boa para nós mesmos, obviamente que ela não será para o nosso próximo. Então, quando a gente estiver vacilando quanto à atitude que nós temos que tomar, nos coloquemos mentalmente na situação da pessoa que vai receber a nossa ação. Se não for bom para nós, fatalmente não o será para ela. E aí nós temos um liame para pautar as nossas condutas. Allan Kardec também pergunta aos espíritos no tema o bem e o mal, se o bem e o mal são absolutos para o homem aqui na Terra. O que vale dizer? O mal praticado por uma pessoa e o mesmo mal praticado pela outra pessoa tem as mesmas consequências para ela? O bem praticado por um e para o outro tem as mesmas consequências para cada uma delas? E os Espíritos respondem, não. O bem e o mal, eles estão na proporção do conhecimento que a criatura tem. E aí, em relação ao mal, ele diz assim, que o mal está na proporção direta do conhecimento, do esclarecimento que a criatura tem. E aí eles completam, dizendo assim, que às vezes, um homem esclarecido, que pratica uma coisa muito insignificante voltada para o mal, às vezes ele é mais culpável que o selvagem que se entrega aos seus instintos. Então a responsabilidade pelo mal, ela está na proporção do nosso conhecimento. E Deus, nosso Pai, Ele não julga o fato em si, mas Ele julga a intenção. Qual é a intenção da criatura quando ela agiu? Né? Porque muitas vezes a gente tem até a intenção de fazer o bem, mas a nossa atitude acaba desencadeando coisas ruins. E aí Deus julga a nossa intenção. Mas não pensemos que nós conseguimos enganar a Deus. Deus sabe qual é a nossa verdadeira intenção. Ainda, no Livro dos Espíritos, nesse capítulo, tem uma pergunta na questão 642, que é extremamente fantástica e interessante para a nossa meditação. Essa questão diz assim, que muitas pessoas afirmam,
olha, eu estou quite com a providência divina. Porque se eu não estou fazendo o bem, pelo menos eu não estou fazendo o mal. Será que essa assertiva é verdadeira? Será que a pessoa garante um lugar melhor na vida futura por simplesmente não estar fazendo o mal? Olha, eu não faço bem, mas também não faço o mal. E os espíritos, eles respondem assim: não se garante um lugar melhor na vida futura por simplesmente não praticar o mal. E ele diz que nós precisamos praticar o bem, porque todo o mal que decorrer do bem que nós deixarmos de fazer, nós seremos igualmente culpáveis. Todo o mal que decorrer do bem que deixardes de fazer, serás igualmente culpável. Exemplifiquemos. Eu estou lá na minha casa, na opulência, num bem bom, enquanto o meu vizinho padece de fome. A minha omissão de não fazer o bem, de lhe estender o socorro, só por si já é um mal. E eu serei igualmente culpável pelo mal que ele sofreu. Estou numa avenida, numa rua movimentada, e uma pessoa cega ao meu lado. Eu poderia, com um simples gesto de caridade, estender-lhe a mão e atravessá-la para o outro lado. Mas eu fico ali, omisso. Não estou fazendo bem, mas não estou fazendo mal. E o pobre do cego vai atravessar, vem a ser atropelado. Todo o mal que decorrer do bem que deixasse de fazer, serás igualmente culpado. Vejamos, meus irmãos. Nós espíritas, nós temos obrigação de fazer o bem. Porque desde a vez primeira que adentramos aquela porta, nós sempre ouvimos falar que a máxima do Espiritismo se assenta nessa: fora da caridade não há salvação. Então nós espíritas não podemos nos desculpar dizendo que nós não praticamos o bem porque nós não sabíamos da nossa obrigação. Nós não temos essa desculpa, porque o bem é uma máxima para a doutrina espírita. Se o Espiritismo hoje ocupa um lugar de destaque no Brasil, como ele tem, e quiçá no mundo, é justamente porque nós espíritas não ficamos presos apenas aos dogmas que regem a nossa doutrina. Nós vamos para a ação. E a ação dos espíritas é que tem feito, na modernidade, tantas outras religiões que criticavam a caridade partir para a prática de tal ato. Nós somos exemplos hoje no país. Se nós espíritas somos respeitados pela nossa doutrina, pela nossa conduta, é muito mais pelo trabalho assistencial que nós fazemos. Vejamos que todas as casas espíritas têm a sua atividade assistencial. E é isso que tem feito dos espíritas hoje ícones de modelo no Brasil. Até 30, 40 anos atrás, dizer que era espírita era motivo de escárnio, era motivo de escândalo. Imagina, espírita, isso mexe com morto. Imagina, isso não pode ocorrer. É uma heresia, né? Comunicabilidade com o espírito, o que é isso? Tinha uma pessoa que morava numa casa, que alguém soubesse que era espírita, atravessava a rua do outro lado, de tanto preconceito que se tinha. E hoje, por que a população espírita no Brasil cresce tanto? Por causa dos exemplos que tem que se dar. E aí é o compromisso de todos nós espíritas. O que nós estamos fazendo de especial? Ah, eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu pai. Isso não é especial, não. Isso é obrigação. Especial é aquilo que eu estou fazendo além das minhas obrigações. Se Deus nos chamasse hoje de retorno à vida espiritual, será que nós poderíamos regressar com a consciência tranquila do dever cumprido? Será que nós poderíamos dizer que não temeríamos nenhum olhar perquiridor? Que cada um faça a análise dentro da sua própria consciência, para saber se realmente está fazendo tudo o que é necessário fazer para enxugar a lágrima do nosso próximo. Ou se nós estamos simplesmente adotando essa postura do lavar as mãos,
não estou fazendo bem, mas também não estou fazendo mal. Irmão Jacó, no livro Voltei, lá no prolegômeno do livro, ele diz assim: é a vocês espíritas que eu me dirijo. Porque irmão Jacó era um espírita praticante enquanto encarnado aqui no Brasil. Ele era um espírita praticante e era dirigente de centro espírita. E ele brincava com os seus amigos de casa espírita que ele viria, tão logo que desencarnasse, ele já viria imediatamente dar uma comunicação para contar como é que era o desenlace. Tamanha foi a surpresa dele, que quando ele desencarna, ele não consegue se desprender dos laços fluídicos que ligavam o corpo, o perispírito, e ao espírito, ele não conseguia se desprender da forma que ele achava que conseguiria. Ele entra num estado de pânico. Ele precisa do concurso da sua filha que já havia desencarnado. Ele precisa da oração daqueles que compunham a casa espírita para ajudar nesse momento do desenlace. E ele fala assim: é a vocês espíritas que eu me dirijo, porque se creem quites com Deus por praticar apenas algumas obrigações de caridade aqui na Terra, estão equivocados, porque isso não garantirá um lugar melhor na vida futura a vocês. E ele diz assim: é a vocês espíritas que se julgam quite com a lei de Deus por praticarem pequenos artifícios de caridade na casa espírita. Então é um alerta para nós, que muitas vezes podemos crer que nós estamos já praticando muito a caridade, quando na verdade nós estamos muitas vezes nos incumbindo das nossas obrigações mais comezinhas. Quando retornarmos à vida espiritual, não nos será perguntado que carro que você tinha lá na terra, você era nobre, era plebeu, era rico, era pobre? Não. Nos será perguntado o que fizestes de especial. E aí nós temos que olhar para a nossa bagagem. O que nós vamos levar desse mundo? Senão as lembranças. E as lembranças podem ser boas ou más, consoante as nossas ações aqui, agora. Por isso que nós, quando tratamos desse assunto entre o bem e o mal, nós precisamos saber do valor do bem, da necessidade de praticar o bem o quanto antes. Nós precisamos refletir sobre a nossa própria conduta. Lá no Livro dos Espíritos mesmo, tem uma outra pergunta interessantíssima. Kardec faz a seguinte indagação: existe alguém na Terra que não esteja em condição de fazer o bem? E os Espíritos respondem assim: não. Todos podem fazer o bem. Aquele que não encontra ensejo de fazer o bem é apenas o egoísta. Vejamos, só o egoísta que não encontra oportunidade de fazer o bem. Todos aqui na Terra temos essa capacidade. E às vezes a gente pergunta: mas e aquelas pessoas que são paraplégicas, tetraplégicas, paralíticas, que vivem numa cama? Como que elas podem fazer o bem? E os Espíritos dizem: ainda assim elas podem fazer o bem, porque fazer o bem não é só praticar a caridade, mas é ser útil na medida do necessário. E aí, nós nos recordamos de tantas criaturas que dão exemplos para a humanidade do que é a verdadeira prática do bem. Irmão Jerônimo, que era cego e paralítico com problemas cardíacos, ele, em Minas Gerais, dirigia casa espírita, com atividade assistencial. Viajava o país todo, fazendo palestras espíritas, cantando, deitado numa cadeira grande que se colocava na casa espírita na frente para ele poder fazer a palestra, porque ele não levantava, não fazia nada. E estava ali, firme no seu propósito, não se deixou abater por tantos problemas físicos que ele tinha. E a luta. Quando nós falamos de Madre Teresa de Calcutá, aquela senhora que falava: eu tenho que viver entre os miseráveis, mas não entre os miseráveis, os mais miseráveis dos miseráveis.
É ali que eu tenho que desenvolver a minha atividade. Conclamou suas companheiras para que pudesse, acreditando naquela máxima de que fora da caridade não havia salvação. Dedicou uma vida toda e deixou o seu exemplo marcado. Irmã Dulce, quantas criaturas... Madre Teresa tinha problemas cardíacos seríssimos, mas não desdenhava, não se deixava abater. Então a gente vê que são tantas criaturas. Chico Xavier, 418 livros psicografados, com a sua saúde física combalida, até 90 e poucos anos psicografando. Veja o exemplo, a renúncia à própria vida, para deixar esse exemplo para a humanidade, que muito tem contribuído para elevar o respeito do Espiritismo dentro da nossa sociedade, dentro do nosso país. Esse exemplo dessa criatura que renuncia à própria vida em favor de outros sofredores. Mas, se nós não somos esses espíritos de luzes, mas nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos realizar aquilo que está no nosso alcance. Se todos nós fizermos a nossa parte, esse mundo será melhor, com certeza. Se nós tivermos consciência do que Deus espera de nós, se nós fizermos o mínimo que nós podemos fazer, com um pouco de perseverança e de vontade, nós vamos remover todas essas montanhas que ainda afligem a orbe terrena. Se a Terra pode ser um mundo de evolução e vai ser um planeta evoluído, nós que aqui habitamos que devemos contribuir para que essa esfera mude, para que essa vibração mude, para que esse mundo se torne cada vez melhor. E é um caminho que vai ser seguido, mas nós precisamos nos esforçar, refrear as nossas más tendências, procurar a cada dia ser melhores, procurar praticar o bem como essência da caridade, de forma natural, hoje, amanhã, sempre, de modo que o bem se torne para nós um verdadeiro hábito. Como nós temos o hábito de escovar os dentes pela manhã, depois da refeição, à noite, antes de dormir, praticar o bem sem olhar a quem, praticar o bem por ser verdadeiramente espírita, aquele que pratica a lei de amor e de caridade e de justiça acima de tudo. Pensemos, meus irmãos, nesse papel, no manancial de bênçãos que nós temos recebido a cada dia na Casa Espírita. Eu costumo dizer nas palestras que faço na nossa região, na nossa Casa Espírita em Votuporanga, nas aulas que ministro de quinta-feira lá no Centro Espírita, que nós espíritas temos que ser verdadeiros transformadores. Mas transformadores da sociedade. Porque não nos basta apenas vir à Casa Espírita, receber aqui esse manancial de bênçãos, de conhecimento, e se nós chegarmos lá fora, e isso não importar em mudança de atitude, em mudança de conduta, nós precisamos mudar a nossa própria conduta. O que o Espiritismo faz por nós, eu estou retribuindo. O que eu estou fazendo pelo Espiritismo? A divulgação que nós temos que fazer, mas acima de tudo, a mudança de conduta, a mudança de propósito. A doutrina espírita é uma doutrina reformadora. E aí nós temos que fazer uma indagação a nós mesmos. O que eu estou mudando? O que a doutrina espírita tem contribuído para mudar a minha vida? Porque se nós não tivermos mudando a nossa conduta lá fora, precisamos repensar o nosso papel, porque nós não estamos entendendo a verdadeira essência do Espiritismo. Olha, no Livro dos Espíritos mesmo tem uma outra questão. Como que nós podemos nos transformar num homem de bem? Como que nós podemos atacar as nossas próprias mazelas, esses inimigos interiores que Jesus disse a Simão Pedro? É dentro de nós que tem que se travar a batalha maior. Como que nós podemos atacar as nossas deficiências para nos transformarmos em criaturas melhores? E aí vem Santo Agostinho nos dando uma lição cheia de luz, questão 919 e 919A de O Livro dos Espíritos, dizendo assim:
Primeiro ele fala assim, conhece-te a ti mesmo, como disse um sábio da humanidade. E Kardec pergunta novamente, mas como fazer para conhecer-se a si mesmo? E ele diz assim, fazei o que eu fazia na minha última encarnação que eu passei pela Terra. Ao final de cada jornada, passava em revista a minha consciência e procurava saber se durante a minha jornada eu tinha feito algo que fosse reprovável, pecado, agredido um semelhante meu. Se tivesse, ia o quanto antes reconciliar-me. Se não tivesse, dormia com a minha consciência tranquila. Mas ele mesmo, Santo Agostinho, diz assim, mas como que nós podemos julgar as nossas próprias ações? Porque nós somos benevolentes conosco mesmo, mas nós somos implacáveis com as faltas alheias. Aquilo que nós condenamos nos outros, nós desculpamos em nós mesmos. Então Santo Agostinho fala assim, que o avaro, ele não se julga avaro, mas simplesmente econômico. Que o orgulhoso não se crê orgulhoso, mas apenas cheio de dignidade. E que para nós julgarmos a nós mesmos, nós precisamos ter muita clareza de raciocínio. Então ele diz, para sopesar o valor da nossa ação, se nós não conseguirmos, nos coloquemos na situação daquele que sofreu a nossa ação. Porque fatalmente, se não for bom para nós, não será bom para ele. Ainda assim, se nós não conseguirmos valorizar a nossa ação, procuremos saber o que pensam os nossos amigos, aqueles que vivem ao nosso derredor. O que você acha da minha atitude? Errei, acertei? Os amigos sinceros vão, se nos querem bem, nos colocar no caminho devido. E ainda, Santo Agostinho diz assim, não desdeem nem sequer da opinião dos vossos inimigos, porque Deus coloca os seus inimigos no seu caminho como um espelho, porque eles terão mais capacidade de falar a verdade para você do que um amigo, porque eles não têm nada a perder, não têm amizade nenhuma para preservar. E muitas vezes eles nos fazem alertas mais sinceros do que fariam nossos amigos. E ele termina dizendo assim, passai em revista a vossa consciência e procurai arrancar de lá as más tendências, como se arrancam as ervas daninhas de um jardim. Então vejamos, meus irmãos, nós temos todo um manancial de luz e de bênção que se insere dentro da doutrina espírita. Inúmeras obras nos concitando a melhor interior, a renovação, a reforma íntima. Lancemos mão à obra. O nosso progresso tem que se fazer agora, é no hoje. O tempo urge. Nós podemos sim ter outras oportunidades, novas reencarnações para continuar o nosso processo de progresso evolutivo. Mas, meus irmãos, é agora, o momento é esse. Nós podemos mudar o curso da nossa prova ainda agora. Nós podemos mudar o rumo da nossa vida ainda agora. Sejamos as criaturas inteligentes que Deus criou. Utilizemos esses mananciais de bênçãos que recebemos aqui na Casa Espírita para enxugar tantas lágrimas que correm lá fora, para levar o verbo amigo, o verbo consolador e renovador a tantos corações aflitos que aguardam incessantemente a nossa caridade que nunca vem. Muita paz a todos.